Descubra os conflitos intensos entre Ayrton Senna e Alain Prost nas pistas da Fórmula 1 com Rodrigo. Este vídeo revela os momentos eletrizantes, segredos por trás da rivalidade e promete surpreender. Inscreva-se para não perder esse mergulho na história do automobilismo. Da relação do Piquet e do Senna, que é sempre muito polêmica, até gostosa de falar sobre ela, dessa relação que o Senna também tinha, que era controversa com o Prost. Sim. Que também eram dois pilotos rivais, que se respeitavam como pilotos, né? Só de ser rival é porque se respeitam um ao outro. Chegou um período que não conversavam, mas ao fim da vida os dois se Prost tornaram aqui. amigos. Eu, por exemplo, na época que o Senna morreu, eu fiquei meio indignado assim, de ver o Prost carregando o caixão do Senna. Mas é que ele tinha se tornado amigo no período. Né? Já tinham se perdoado. O que você sabe de bastidor dessa relação? Como que foi? Olha, quando os dois dominaram a temporada de 88 e o Senna, que não tinha títulos, ganhou o primeiro, acho que o Prost não se incomodou muito, não. Ele até deu umas declarações bem ao estilo dele, né? Do anão. Não do Flávio, mas do Alain Prost. Que a gente também chama o Flávio de anão de vez em quando. Por quê, E é gente? de brincadeira. Por quê? E é de brincadeira. O Flávio é baixinho, né? E o Prost também. E um bota da mais alta qualidade. Tinha medo da chuva, mas não interessa. Guiava muito. Mas o anão, o francês, ele tergiversava, vinha com aquela coisa política. O Prost sempre foi muito político. Tinha o Balestre como aliado, né? E aí, Spa-Francorchamps, quando ele é derrotado de uma forma épica pelo Senna, ele manda assim: congratulations, Que ano campeão. isso? Que ano? 88. E o Senna abrindo vantagem para o Prost no campeonato. Mas aí vem o que pode ser considerado o início da ruptura, que é o GP de Portugal, onde o Senna espreme o Prost no muro, e o Prost dá uma declaração: eu fiquei com medo, mimimi, violino. Prost sempre reclamão. E o Senna dá aquela aula de pilotagem em Suzuka, depois de cair para 16º na largada, ganha campeão com muito mérito. Maravilhoso. Os caras fazem 199 pontos no campeonato, os dois. A Ferrari sozinha fez 65. Eu não lembro se somando as equipes todas deu o total da McLaren. Mas olha a ideia do massacre que eles impingiram, e só não ganharam as 16 corridas porque o Prost quebrou em Monza e o Senna se rolou ao passar o Schlesser. Ok. A lua de mel parecia ir em vento e popa. Em Imola 89, a coisa degringola, porque parece que tinha um acordo entre os dois de quem chegasse a primeira curva na frente não agredia, e o Prost, nas palavras do Prost, violino, teria dito que o Senna quebrou o acordo. E aí começou o jogo. O jogo de bastidor, o jogo político, e o Ron tentando administrar aquele incêndio, porque eram dois gênios. O Ayrton do jeito dele, o Prost do jeito dele também. E o Senna, quando vence Mônaco, ele fala: eu calei a boca do papagaio, porque ele começou a chamar o Prost de papagaio. O Prost só reclamava. E o anão aproveita um momento ruim do Senna no campeonato, enfileira um monte de vitórias, e aí os dois vão para aquela decisão em Suzuka, para aquela corrida absolutamente controversa. O Prost queima a largada. Se vocês forem observar frame por frame, o Prost queima a largada em Suzuka. Não é muito claro, mas queima. E ele tem um acerto de carro que o Senna jamais ultrapassaria em condição normal. O Prost naquele dia guia a maior corrida da vida, mas o Senna também guia. E quando ele percebe a brecha, o Prost deu a fechada. E tem um ângulo de câmera que mostra que o Prost fechou a porta para Ayrton. É nítido que isso aconteceu. Jogou para cima. Ele jogou para cima o carro. E aí aquela coisa que o Galvão fala: se sair o campeão é o Prost. E se o Senna abandonasse também. Só que aí tornou a coisa mais dramática. Eu acompanhando em casa, eu falando: cara, será que vai ganhar do Nannini? E ele foi lá, descontou a diferença e ganhou aquela vitória do Senna. Como vitória na pista, uma das maiores da carreira dele. E aí aquela coisa, né? Vai pro pódio, não vai, vai pro pódio, não vai. Quando abre o pódio, entram o Nannini, o Butsen e o Patrese. Eu falei: o anão ganhou. O anão é mais uma vez campeão mundial. E aí estoura aquilo, reflete Suzuka 90, que o Senna avisou que ia dar o troco, e foi um troco muito bem dado. Foi Muito bonito. maravilhoso. É bonito. Um troco É bonito. muito bem dado. É a beleza da batida. Só uma coisa que a McLaren fez mais pontos que todas as outras somaram em 88. Ó, Você tinha razão. Tá vendo? Pois é. E aí esse domínio dos dois, essa fase grandiosa dos dois, ela tem um hiato, porque em 91 o Prost não é páreo para o Senna,
Em 92 o Anão sai. E aí quem ganha corpo é o Mansell. Que ficou anos e anos e anos tentando mostrar que era um grande piloto. Era um leão. O Mansell, agressivo. O Mansell que tinha de rápido e agressivo tinha de burro. A impressão que eu tinha é que ele era meio tapado mesmo. Ele era. Limitado. Ele era. A própria Williams admite que ele era um cara burro, limitado, psicologicamente, intelectualmente também. São bons demais. Mas assim, guiando era um animal. No sentido amplo do termo, tá? Não no sentido literal, não desmerecendo o Mansell como ser humano. Mas assim, o Mansell dava 110%, guiava mais que o carro, permitia. Não era um grande acertador. Não era um grande acertador, e se ofereceu o sacrifício de fazer milhares e milhares de quilômetros de teste para poder ser campeão mundial. E quando conseguiu e a Williams não quis renovar nas bases que ele pediu demissão e foi para a Indy. E no único ano que ele foi forte na Indy, ele foi campeão. Quer dizer, o cara conseguiu no espaço de um ano ser campeão das duas. Mas voltemos a Prost e Senna. Tinha a questão do veto, que o Senna falou, que o Prost falou, eu não divido mais equipe com a Ayrton, mas dividiu a pista contra. E, num primeiro momento do campeonato de 93, o Prost sentiu a pressão de correr contra o Senna. Que o Senna faz coisas, Kyalami guia muito. Brasil, aquela vitória. Donington, então, é o baile. E o Prost foi campeão porque tinha um carro melhor. Ponto. Mas, no fim ali, eu acho que o Senna já estava baixando a guarda. E quando ele percebeu que o cara ia parar, ele falou, não, agora eu posso fazer as pazes com esse cara. E aí, quando o Senna morre, eles estão de bem. E eu acho digno o Prost vir para o enterro do Ayrton. O que eu acho errado é o tempo inteiro, todo mundo no Brasil, colocar o Prost como grande vilão da história. Pois se o Senna não bateu nele, quer dizer, um fez com o outro fez com um. Então tá tudo certo, gente. Matou ali. Gente, faz parte do jogo. É o jogo. O jogo é esse. Não é a obra do Ernesto Rodrigues colocar o Prost como vilão praticamente o tempo todo. Não é o filme do Asif Kapadia colocar o Prost como vilão o tempo todo. E documentários, etc. Você tem que ouvir o outro lado da história. Por que a imprensa só coloca o Prost como vilão? Se para os franceses, provavelmente não se colocava o Senna também como um vilão na trajetória do Prost. Rodrigo, mas você acha que isso não foi um trabalho nosso, que eu falo, do brasileiro, da nossa necessidade, que a gente criou? Nós criamos o Prost, um vilão, depois criamos o Mansell, também era um vilão. E o Piquet também era. Você fala o Schumacher, nós jornalistas. A imprensa, né? Todo mundo. Um vai puxando pro outro. Eu acho que é todo mundo. Eu acho que é jornalismo e a população. A galera gosta também. Ele gosta. O Ayrton Senna no Brasil, ele tomou ares de santidade. Mas porque a mídia ajudou, o Galvão ajudou. Então, o Ayrton Senna era um ser humano sem defeitos, bonito, né? Campeão, bem sucedido, família rica, sem nada, nenhum escândalo, nada. Namorou a Xuxa, que era a rainha dos baixinhos. Então, assim, coroou o Senna no palco do show da Xuxa. O Ayrton Senna não tinha defeito, né? Então, e ele não poderia ter. Então, um cara que rivalizava com o Ayrton Senna estava errado. Ele é um monstro. Todos eles. Piquet, Prost, Mansell, Só que se você for olhar um pouquinho, você vê que o Ayrton Senna era um cara mau na pista. Sim. Maldoso, às vezes. Mas tinha que ser. Pra ganhar, porra. Senão você não ganha. Gente, isso acontece. A gente tem exemplo no futebol. O Pelé não foi santo. A gente teve aqui o Procópio, que teve aqui presente aqui, que o Pelé colocou o Procópio 5 anos sem jogar futebol. Não, tô dando exemplo nem só o Procópio. Quebrou a perna de um alemão no Maracanã, deu uma cotovelada no Fontes, que é criminosa, e foi falta para o Brasil. Muitas histórias. Você que está aí, quando acabar esse vídeo, aproveita que está no YouTube, joga lá, Maldades do Pelé no YouTube. Vai ter 30 minutos de um vídeo lá com o Pelé dando cotovelada, dando porrada. Mas ele também tinha que se defender, né? Errado não tá também, não? Faz parte do jogo. E que juiz que era o louco de expulsar o Pelé? E teve um que foi expulsar. Mandou voltar. Teve um que expulsou o Pelé e mandou. Não, tiraram o juiz do jogo. E o Pelé teve que substituir o juiz. Que audácia expulsar o Pelé, pô! Então eu acho que tem muito isso, né? Pra gente narrar uma história. Quem gosta de cinema vê isso, né? Tem sempre o bom e o mal. E é uma tendência. Jekyll e Hyde, né? Pra gente ir contando as histórias, a gente vai puxando isso. Então, por isso que às vezes, quando a gente vai analisar tudo de fora, a gente fica assim, será que o Prost era tão ruim mesmo?
tão maldoso? não era. Será que o Schumacher era esse Dick vigarista que tanto é apontado? Esse mas onde já se viu, o Schumacher ganhou a prova que o Senna morreu. Vejam Que só. maldade, né? Vejam só essa história do vigarista. Isso é usado até no carnaval, quando uma escola de samba do Rio de Janeiro faz um enredo chamado Acelera Tijuca, em que o samba ia ser Ayrton Senna do Brasil e trocaram para Ayrton Senna do Borel, e tinha lá um trecho lá, ficou na, não sei o que lá, do vigarista. Abre aí, Marcão, bota a letra. Império da Tijuca ou Unidos da Tijuca? Unidos da Tijuca 2014. A Unidos da Tijuca foi campeã. Foi campeão, pô. Foi campeão do carnaval. E o Paulo Barros era o enredista do carnavalesco. E a comissão tinha lá o Sonic, tinha o Dick Vigarista, tinha a Penélope Charmosa, quer dizer, você tipificava os exemplos de velocidade, deu uma maluca e tal. E tem a letra que vai falar do ficou pra trás o vigarista, quer dizer, é a associação ao Schumacher. Né? Que todo mundo passou a chamar o Schumacher de Dick Vigarista. E o refrão, olha lá. Numa corrida... Fala aí, Marcão. Cadê? Numa corrida maluca... Uma corrida maluca repleta de bombas, tentando trapacear, deu mole, rodou na pista, ficou pra trás o vigarista. É aquela coisa, só ele é mocinho? Não, né? E aqui